Sabadão, hein? Com Brasileirão e Ligas Europeias, começando mais uma edição aqui do Bets de hoje, edição Sem de sua intro sábado. original? Oi? Sem sua intro oficial? Não, sem Eu intro. Vamos senti direto saudades agora sem enrolação, ainda mais porque agora temos muitos jogos, né, para falar nesse sabadão. Coisa Então, linda. já vamos direto ao ponto, né? Um recado, Sabadão, né? falar com a galera rapidamente, né? Como vocês Isso. estão, meus queridos? Começando mais uma Chegamos a edição. 1000 inscritos, hein? Olha só, em o quê? 48 horas, né? Fiquei Isso. feliz, tá? E o nosso primeiro vídeo passou de 6 mil views, Faber, mano. Que coisa linda. Tamo junto, meus queridos. Agradecemos aí a vocês que estão nova empreitada, né, trazendo aqui análise e resenha dos principais jogos do dia, e no final a gente vai trazer aí um bilhete pronto com aquelas opções que a gente considera mais acessíveis. Porém, vamos passar pelos principais jogos do dia, né? Alguns a gente vai dizer, esse aqui você pode fugir, esse aqui a linha de raciocínio é mais para ao vivo. Então a gente vai trazer meio que um direcionamento nas apostas aí para este sábado. Vamos que vamos, Fábio. Isso, exatamente. A gente dá as dicas, mas é mais para você se planejar, né? Você ver tendências aí para o jogo, até porque ninguém é evidente, né? Então. Ninguém é evidente e tem apostadores. Inclusive, a gente tá lendo os comentários aí, né? Tem gente que pede, faz um bingão. Cara, tem apostador que gosta mais do bingo, tem apostador que é mais conservador. Então a gente vai dar as linhas de raciocínio aqui e você aí do outro lado faz o que se encaixa mais no seu perfil. É isto. Ninguém vai adivinhar, Matheus Montenegro, que a Roma vai perder 3 pênaltis. Ali foi inacreditável, não foi? Pelo amor de Deus, cara. Esses jogos da quinta-feira, Fortaleza com um a mais desde o início do jogo, também não fez um golzinho. Faz parte. Eu gravei minha reação, viu, Matheus Montenegro, aos pênaltis perdidos da Roma. Você quer postar? Posta aí no canal. Entendi agora. A cada erro de pênalti da Roma eu fiz isso. Cara, 3 pênaltis, velho. A gente só precisava de um. A nossa análise ali passou muito pelo golzinho da Roma, né? Pelo dupla hipótese. Enfim, vamos que vamos para esse sabadão que tem muito jogo, Fábio. Vamos embora. É isso. Muito bem, vamos começar, né? Colocar na tela aqui as informações. Bom, a gente tem Campeonato Alemão, Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, né? Os destaques. Vamos começar pela Premier League. 2 joguinhos aqui dedo, que a gente... né? Isso, 2 joguinhos que a gente não vai se aprofundar, mas só para citar, né? Leeds e Tottenham, United e Sunderland, né? O Tottenham conseguiu empatar em casa com o Wolverhampton na última rodada, e o United é o United que não passa nenhuma confiança, tá? Então, assim, jogos eu fugiria, tá? Talvez mais de 1,5 para completar bilhete, nada além disso para esses jogos. Cara, o do United, ele tá com odd boa pré-jogo, liberando 1,5 a vitória do United. Só que é aquele time que não passa muita confiança. Então a recomendação é mais, espero ao vivo, se o United realmente começar bem. E o Sunderland é sexto colocado, né? Começou bem o Sunderland, tá? Começou bem. Subiu agora da segunda divisão e começou muito bem, né? Então talvez gol do Sunderland seja até mais valioso do que confiar no United, viu? Cara, eu acho que o United levou gol em todos os jogos oficiais da temporada, né? Foi isso mesmo. Quando ele só tem 2 vitórias, foi contra Burnley e Chelsea. E nas 2 ele levou gol. Isso. Só para... É isso mesmo. Levou gol em todos, a gente tá vendo aqui. É arriscado, tá, essa vitória do United. Eu só Sunderland, iria no ao vivo. O Sunderland fez gol em quase todos, né? Só não fez contra o Palace. Perfeito. Bom, jogo difícil. Jogo difícil. E o Leeds e Tottenham, né? Também jogo difícil. O Tottenham teve jogo pela Champions, né? Então... tá mais desgastado, o Leeds joga em casa, enfim, também eu acho que esses 2 jogos aqui, Matheus, vamos começar por Arsenal e West Ham, né? Acho que é um jogo melhor, né? A gente vai ver aí que o Arsenal é o vice-líder, com 13 pontos, já o West Ham é o vice-lanterna, né? 4 pontos, a pior defesa, tá? O West Ham tomou 14 gols, é o time que mais tomou gols aí nessa Premier League, e o Arsenal, um dos melhores ataques, né? Junto com o City, Liverpool e o próprio Arsenal, né? O Arsenal tem uma média de 2 gols marcados por jogo, um elenco que se reforçou muito nessa temporada, venceu também na UEFA Champions League o Olympiacos, né? Tá com um ataque renovado ali, o time que sofreu muito temporada passada pela ausência de um 9, né? Um camisa 9 de fato, sofreu muito com contusões ano passado, então Mikel Merino jogava improvisado ali por um bom tempo. Esse ano tem o Gyökeres, né? Que tá ali meio que entre altos e baixos, mas a gente sabe que é um jogador muito perigoso, já provou seu valor. Chegou também o Eze do Crystal Palace, é um time muito forte que só tem uma derrota, e a derrota foi fora de casa contra o Liverpool, então é relativamente aceitável. Essa última rodada que ele vence o Newcastle foi muito boa, porque o Liverpool perdeu seu jogo pro Crystal Palace, então ele tá lá na cola. Acredito que os Gunners vão brigar até o fim da temporada pelo título, e tem pela frente um West Ham que começou péssimo, né, velho? O time só tem uma vitória, que foi contra o Nottingham Forest, que é um time que também tá com uns probleminhas ali, né, nesse início de temporada, tanto que demitiu o Nuno Espírito Santo depois desse jogo, né? Mas, cara, já perdeu em casa pro Crystal Palace, tomou um 3-0 em casa do Tottenham, perdeu para o Wolverhampton na Copa da Liga Inglesa, beleza que eram elencos alternativos,
Mas, pô, era uma chance ali do West Ham sonhar com o título, eventualmente, né? Aí perdeu para o Sunderland na estreia por 3-0, perdeu para o Chelsea de 5-1 em casa. Então, meu irmão, não tem como. Realmente é um time que não passa confiança nenhuma. O West Ham dessa temporada deve brigar na parte de baixo. Brigou ano passado, né? Mas eu acho que esse ano o rebaixamento é um risco ainda maior. O parâmetro aqui, né? Ele perdeu de 3-0 em casa do Tottenham, né? Acho que é um jogo que dá pra gente colocar como projeção também para isso contra o Arsenal, né? Odds aí, obviamente, um grande favoritismo, Matheus Montenegro, para o Arsenal. É aquela odd do Arsenal boa para completar bilhete, né? Assim, acho que Sim. Já dá para ir. Eu acho que é improvável que o Arsenal não vença. Cara, eu gosto também aí desse confronto bota no handicap aí, o handicap menos 1.5, pensando do ponto de vista do sistema defensivo do Arsenal, que é muito bom, tá? O Arsenal nessa temporada ele já tem 6 vitórias que ele não sofreu gol. Ou seja, um 2-0, ao meu ver, é muito plausível. A gente tá vendo um Arsenal que é um dos melhores ataques contra o time da pior defesa. Então, cara, eu acho que o Arsenal vai vencer por 2 ou mais gols de diferença, tá? Eu acho que esse handicap menos 1.5 ele já vale como aposta simples, mas eu gosto mais ainda de você pegar a vitória seca combinando com alguma coisinha. Então, já fica aí um spoiler para o resto do programa. Muito bem, né? Então tem essa opção. Quem quer uma odd maior, né, pro jogo, vai no handicap. Quem quer completar bilhete, vai só na vitória do Arsenal. Bom, temos Chelsea e Liverpool, Matheus Montenegro, que é um jogo difícil. Muito difícil também, né? O Chelsea chegando mais forte nessa temporada, atual campeão da Copa do Mundo de Clubes, enfrenta o Liverpool, que vem de 2 derrotas seguidas, que não tem o Alisson, tem esse ponto. Alisson saiu contra o Dino, né, no jogo contra o Galatasaray. O Mamardashvili, você gosta muito dele, né? Do goleirão georgiano. De Mamar? Grande goleiro. Mamardashvili, grande goleiro. E do lado do Chelsea a gente segue aí ainda também sem o Cole Palmer, né? Acho que é importante destacar esse ponto aí. Mas, cara, me preocupa o fato do Liverpool vir de 2 derrotas, tá? Era um time que ainda não tinha perdido. Isso. Perdeu tanto na UEFA Champions League quanto na Premier League, né? Perdeu pro Crystal Palace também, né? Na Premier. E pro Galatasaray, né? E o sistema defensivo, olha aí, velho. O Liverpool tá levando gol na maioria dos seus jogos, tá? Ele levou gol nos últimos 5. Até mesmo quando vence, ele sofreu gol em boa parte dos jogos. Só 2 jogos da temporada o Liverpool não sofreu gols. Então, sinal de alerta aí para os Reds. Enquanto isso, os Blues vêm de vitória na UEFA Champions League. Agora, na Premier League, ele vinha de derrotinha ali para o Brighton, né? Isso, 2 derrotas seguidas na Premier League, né? Isso. Brighton e United, né? Jogos que ele teve jogadores expulsos também, né? E aí contra o Benfica ele fez só 1-0. É um time que vem fazendo pouco gol, né? Sem o Palmer, perdeu um pouco desse poder ofensivo. Fez 1 contra o Benfica, 1 contra o Brighton, 1 contra o United, 1 contra o Bayern de Munique, né? Aí contra o Brentford ainda fez 2. Também, né? Eu acho que dá para dar uma... São joguinhos complicados, aí pegou uma sequência difícil. Mas espera-se mais, claro. Óbvio que a ausência do Cole Palmer acaba sendo sentida aí. Bom, vamos para as odds, né? Porque é um favoritismo do Liverpool, odds até relativamente equilibradas. Tem um detalhe, tá? Tem uma estatística que é bom a gente trazer aqui. Porque os jogos da Premier League entre o Big Six, né? É uma tendência de muitos gols, né? As odds mostram isso. Só que nos 6 jogos que a gente teve entre o Big Six, né? Que é Arsenal, United, City, Tottenham, Chelsea e Liverpool, a gente não teve mais do que 3 gols em nenhum deles, tá? Uhum. Em nenhum. Então, assim, a gente vê um menos 3,5 com 1,59, ou até o menos 4,5 para completar bilhete, assim, eu acho que pode ser uma tendência, apesar da defesa do Liverpool não passar muita confiança, mas o Chelsea também sem o Palmer também pode ter uma dificuldade de fazer mais do que um gol, por exemplo, né? Acho que pode até fazer gol. Eu acho que é difícil esse jogo, tá, velho? Ele pode ser tanto under como over, não tem muita... Cara, eu acho que para completar bilhete, eu até prefiro o gol do Chelsea, tá? Muito pela incompetência do sistema defensivo do Liverpool. Eu penso isso. E ainda mais sem o Alisson, né? Ainda mais sem Alisson. Já não vinha bem na temporada e, cara, vem de 5 jogos seguidos sofrendo gol, vem de 2 derrotas, tá sem Alisson. Eu acho que um golzinho do Chelsea vai pintar. Para você implementar ali numa múltiplazinha, para aumentar a odd, né? 1,23. Você dupla ali com odd 1,50, já dá uma subida na odd. Mas ainda assim, eu acho que tem seu risco, tá, velho? Eu acho que tem apostas melhores nesse sabadão. A própria vitória do Arsenal, que é praticamente a mesma odd, né? 1,22, eu acho que é muito mais confiável do que o gol do Chelsea nesse jogo, por exemplo. Então, tem opções melhores. Muito bem. Esse jogo é mais para ao vivo, tá? Se você sentir aí que as equipes estão criando muito e tal, defesas vacilantes, aí você pode entrar no mercado de gols. Vacilantes. Gostou? Vamos para a Bundesliga, Matheus Montenegro, porque temos Frankfurt e Bayern. Jogaço. Líder contra vice-líder, né?
Ah, não, quarto colocado. É um pouquinho. Deu uma caída. Mas temporada passada o Frankfurt foi terceiro lugar, foi? Acho que foi, né? Ele terminou na parte de cima, né? Ano passado? Tanto que tá terceiro na lugar. Champions, Acabei de conferir aqui. Terminou em terceiro temporada passada. Pois é, cara. É um timezinho que surpreende, tá? Esse Frankfurt. Ele até vem de uma. Ele perdeu, não foi? Nesse último jogo aí da Liga Europa. Não, da UEFA Champions League, não foi? Foi, tomou 5-1 do Atlético de Madrid. Foi isso Vamos mesmo. ver aqui, né? Classificação, Bayern líder, né? 100% de aproveitamento. O Frankfurt tem 3 vitórias e 2 derrotas. Tomou 13 gols já, tá? O Frankfurt. Cara. Mas marcou 17. Ele é o segundo melhor ataque, mas tem também uma das piores defesas, né? A gente vai ver aqui até nos jogos recentes. É muito gol os jogos do. Cara, o Frankfurt, ele tem a segunda. Ele é sexto lugar, né? Quarto lugar. Quarto lugar, e ele tem a segunda pior defesa da Bundesliga, tá? A segunda pior defesa. Agora, em compensação, ele tem o segundo melhor ataque, né? É absurdo a quantidade de gols em jogos do Frankfurt. Na Bundesliga, a média de gols em jogos do Frankfurt é 6. 6 gols de média. Ele teve um jogo que foi 6-4, né? Agora, que ele meteu 6-0, ele abriu 6-0 e levou 4 gols depois. Antes disso, havia tido um 4-3 contra o Union Berlin, 3-1 contra o Leverkusen, 3-1 contra o Hoffenheim, 4-1 contra o Bremen. Todos os jogos bateu, ambos marcam e saíram pelo menos 4 gols. Tem uma média de 6 gols por jogo, o Eintracht Frankfurt. É isso. Exato. Já a equipe do Bayern, né, venceu todos os jogos da temporada, né? Mas tem um detalhe, tá? Fora de casa, ó, ele tomou gol do Pafos, ele tomou gol do Hoffenheim, ele tomou gol do Augsburg, ele tomou gol do Ehren, né, que é um time da terceira divisão, e tomou gol do Stuttgart. Assim, todos ele passa ileso, né? Nos jogos em casa, mas nos jogos fora, ele tomou gol aí em todos nessa temporada. E o Frankfurt faz muito gol, né? Então algo, até né? pelo valor das odds, né? A gente já vai aqui ver as odds, né? Porque o favoritismo é do Bayern, 1,46. Cara, eu gosto dessa vitória do Bayern, viu? Eu acho que o Frankfurt toma muito gol, e assim, ele toma muito gol de todo mundo. Imagina do Bayern. Então, assim, eu acho que já dá para considerar aqui uma boa opção aí essa vitória do Bayern. Mas, Fábio, mano, melhor que ela, ao meu ver, é o ambas marcas que tem praticamente a mesma odd, tá? Até porque é em casa, né? Se fosse na Allianz Arena, você poderia até relativizar mais um pouco. Pô, será que o Frankfurt vai conseguir deixar um golzinho no Bayern lá na Allianz Arena? Mas, cara, tô botando fé nesse ambas marcam e muito, tá? Essa odd pra mim tá muito boa. Eu achava que ia tá mais baixa. Porque tem jogos da Bundesliga que a gente vê aí que as odds do ambas marcam é 1,35, 1,33. Eu achava que se aplicaria para esse jogo. Tá, ao meu ver, tá muito boa, tá? Muito, muito boa. Para mim, é uma das melhores, inclusive, aí do dia. Para você fazer uma duplinha, para botar numa múltipla, tá? Cara, e até para uma simples, você pode até esperar um pouquinho, se quiser subir essa odd, torcer para não ser um gol cedo. E até dependendo da casa de aposta aí que você opera, pode ser que esteja mais alta essa odd, né? Pode ser que esteja aí 1,5 perto disso. Eu acho que vale a pena, tá? Eu gosto muito desse ambas marcas aí de Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique. Muito bem, vamos agora para La Liga, porque temos Real Madrid e Villarreal, né? O Real com alguns desfalques, né? Rudiger, Mendy, Carvajal, Alexander-Arnold, a equipe do Villarreal também, né? O Moreno, Gerard Moreno, Foyt, enfim, jogadores importantes. O Real Moreno tá que fora, inclusive... acho que desde o início da temporada, né? Isso. Moreno nessa temporada não joga não. E o Real Madrid, que era líder, mas perdeu do Atlético, né? Na rodada passada, levou aquela cacetada, caiu para a segunda colocação. O Barça assumiu a liderança e o Villarreal vem logo atrás, hein? Ali com 16 pontos, né? Não vai ser um jogo tão fácil assim para o Real, né? Que fez 5 no Kairat, né? O Real é aquilo, né? Faz pelo menos 2 gols em todos os jogos, né? Até contra o Atlético de Madrid fora, quando perdeu, ele fez 2 gols. Ele só não fez 2 gols no primeiro jogo, né? Que foi na estreia da temporada contra o Osasuna. De resto, ele venceu quase todos, né? Só não ganhou do Atlético e marcou 2 em quase todos, mas também tomou muito gol, né? Assim, tomou gol do Levante, tomou 5 do Atlético, tomou gol do Marseille, tomou gol da Real Sociedad, tomou gol do Mallorca, né? Então, também não tem uma defesa tão segura. Já o Villarreal tá na Liga dos Campeões, né? Empatou com a Juventus 2-2, tinha ganho do Bilbao 1-0. E aí teve vitórias contra Sevilha, contra Sassuolo, 2-1, né? Também jogos que saem ali pelo menos 2 gols aí nos jogos do Villarreal. Nos últimos 7 jogos do Villarreal, ele só não sofre gol contra o Atlético Bilbao em casa, tá? De resto, ele sofreu gol em todos. E aí a gente pode ver os confrontos diretos também, Fala, irmão, desce um pouquinho, são jogos bem movimentados, tá? O ambas marcam, bate com uma frequência aí absurda. Teve até o 4-4 recentemente, né, ano passado. Exatamente. Deixa eu Travou só... aí? Deu uma travada aqui, viu? O site?
Deixa eu dar aquele famoso F5. Não, agora vai dar certo. Foi? Muito Enquanto bem. isso, ó, eu queria perguntar aos espectadores quem conhece este time, viu? Porque, como eu disse, eu quero manter, Fabermano, uma camisa de time aí por programa, não quero ficar repetindo. E aí eu quero saber se alguém conhece. Você conhece essa, né, Fábio? Conheço, essa eu conheço. Somos do mesmo estado, você vai conhecer, né? Quem conhecer, comenta aí embaixo. No próximo programa eu digo qual era e já venho com o outro também. Pronto, voltou, né, Fábio? Voltou. Cara, favoritismo do Real, né? A vitória do Real já paga ali uma odd boa. E aí, aqui tá, né? É difícil você ter um jogo do Real Madrid que vai pagar bem assim dentro de casa. Eu acho que só vai acontecer contra Atlético de Madrid, Barcelona, e aí no caso do Villarreal, talvez por ele ter vindo também da derrota ali para o Atlético no Clássico, né? Cara, eu acho que já vale a pena. Eu acho que o Real vai ganhar esse jogo, tá? Eu acho que o Real vai ganhar esse jogo. E por que eu vou destacar a vitória e não gols? Porque a linha de gols está muito esticada. Isso aí me deixa com o pezinho atrás. A gente vê ali, ó, mais de 2,5 gols, eles só pagam em 40, velho. Que seria uma boa pedida também, ao meu ver, né? Vai que seja um 2-2, por exemplo. Só que, pô, pra sair 3 gols no jogo, é mais provável 2-1 ou 3-0 pro Atlético, pro Real Madrid, né? E aí você tem um odd de 1,40 apenas no mais de 2,5. Eu fico com o pé atrás. O ambas marcas tá pagando quanto? Desce aí um pouquinho. O ambas marcas. Tá funcionando ou travou? Tá 1,56. 1,56. Mas aí é aquela coisa, né? Eu prefiro confiar no Real Madrid do que confiar em um gol do Villarreal fora de casa contra o Real. Eu acho que é melhor. Se fosse fora, né? Talvez o ambas marcas fosse melhor. Mas como é na casa do Real, em casa o Real tem 100% de aproveitamento na temporada, né? Então... e, cara, vou até puxar aqui as últimas vezes que se enfrentaram. Das últimas 7 vezes que tivemos Villarreal e Real Madrid, o Real venceu 5 no Bernabéu, tá? Então, é padrão, né? Real em casa na La Liga, dificilmente ele não vai vencer seus jogos, né? E a odds tá boa. Eu acho que é muito pela análise de odds esse jogo aí. Muito bem, então já finalizamos aí a parte do futebol europeu, né? Destacamos os principais jogos. Vamos agora para futebol brasileiro, porque tem Série A, 27ª rodada. Vamos começar com o Fluminense Galo. Que já digo, viu, Matheus? Dos jogos de sábado é o que eu menos gosto. Já vou adiantando aqui. Acho que esse complicado. Jogo, como você disse, capcioso. Capcioso, Fábio Hermano. Essa palavra é muito boa. E aí a gente também tem um ponto importante que os dois times, muito provavelmente, o Thiago Silva está confirmado fora do jogo. Ele não jogou esse último jogo contra o Sport, não, né? Ele está com lesão. Eu acho que ele também não joga aí, não. Tá com lesão muscular. E o Atlético Mineiro está sem o Lianco. Então os dois estão sem seus pilares defensivos ali, né? Os dois zagueirão ali dos dois lados. Cara, é um joguinho complicado, velho. O Galo é muito instável, tá? Velho, o Galo não tá fazendo gol direito, né? Vamos ali nos confrontos. E aí... Vamos lá, só a classificação, né? O Fluminense é 8º ali, brigando por Libertadores, e o Atlético tem que abrir o olho para não se aproximar ainda mais da zona. Nos jogos recentes, tá? O Fluminense com o Zubeldia. Ele estreou vencendo o Botafogo 2-0 e empatou fora com o Sport 2-2, né? Conseguiu tomar 2 gols do Sport. Já o Atlético, né? Muito under os jogos do Atlético, né? Sim. E aí, menos de 2,5. E engraçado, né? Porque Sampaoli é um técnico ali mais do jogo mais ofensivo, né? E só bateu mais de 2,5 contra o Bolívar na altitude, né? Que são jogos na altitude, geralmente saem mais gols. Mas muito 0-0, né? 1-0, venceu de 1-0, né, nesse jogo aí do Bolívar. Tem isso aí. Isso. Cara, do lado do Galo, tem 2 informações aí que eu gostaria de trazer. Primeiro, ele tem o 4º pior ataque, tá? 4º pior ataque do Brasileirão, só 22 gols marcados. E fora de casa, vamos ver o retrospecto recente aí como visitante do Galo. Velho, faz muito tempo que ele não ganha como visitante do Brasileirão, tá? As últimas vitórias dele como visitante foram na Copa Sul-Americana, contra o Godoy Cruz, contra o Flamengo. Também foi pela Copa do Brasil e contra ele venceu o Ceará no dia 1º de junho. Junho, tá? Junho, 4 meses atrás. Depois disso, ele eu lembro desse jogo, tá? Foi um chute de fora da área no final do jogo. Foi. Perdeu pro Bahia, perdeu pro Atlético Mineiro, perdeu pro Flamengo, sobe aí um pouquinho. Aí ele empata com o Vasco, perde pro São Paulo, que mais? Sobe mais um pouco. Perdeu pro São Paulo, caramba, velho. Perdeu pro Vitória, perdeu pro Cruzeiro e... pro Cruzeiro eu vou até tirar porque foi Copa do Brasil, né? E perdeu pro Botafogo. Cara, ele tem 1 empate, 7 derrotas nos últimos 8 jogos do Brasileirão e de visitante. E fazendo poucos gols. Então é difícil confiar nesse Galo, ainda mais sem Lianco aí no sistema defensivo, que dá uma segurança. Enfim, ao mesmo tempo eu não confio na vitória do Flu, tá? A odd tá até boa, mas também não me passa muita confiança para uma vitória seca, não. O empate no aposta do Flu eu acho interessante, porque você se protege ali, um 0-0 no duvido. Mas não para odd simples, tá? Mas se você quiser duplar ali, bota numa duplinha, bota num combinado, eu acho difícil o Fluminense perder o jogo. E até por isso que, como alternativa
pré-jogo simples, para quem quiser fazer uma aposta exclusivamente nesse jogo, aí a gente vai naquela abinha especial, né, Fábio Manu? Aquela combinadinha que a gente gosta, que eu acho que vale muito a pena para esse jogo, que é o dupla hipótese do Flu e menos de 3,5 gols no jogo. Aí a gente já tem um oddzinho em 48, e diferente do empate no La Posta, onde você pode ficar no reembolso, um 0-0 e 1-1 aqui seria green. E aí o 2-2 eu já acho improvável. Então, eu acho que simples, essa é a melhor opção do jogo aí, mas é um joguinho complicado. Do Brasileirão, eu acho que esse aí é o pior de se analisar, é o pior para você buscar algo, tá? É isso, né? Também não duvido o Atlético conseguir uma vitória, porque o Fluminense também é instável, né? Não jogou tão bem contra o Sport, então... Levou gol no último minuto. Isso. Bom, vamos agora para Inter e Botafogo, né? Também às 6h30, né? Esse jogo que será lá no Beira-Rio. O Inter ainda sem o Rocher, tá? Tá jogando o Antony. E o Botafogo tá sem o Montoro, né? Que tá com a Argentina lá na seleção sub-20, sem o Cuiabano, suspenso. Tá né? o Neto, no gol, né? Que foi uma mudança o Neto, de goleiro aí. Isso. E Alex Telles e o Corrêa é dúvida. Cara, é joguinho complicado também, né, velho? Um joguinho complicado, porque o Botafogo ele é instável, mas vem de uma grande vitória contra o Bahia. Tá na parte de cima contra o Inter, que tá na parte de baixo. O Inter tá começando a ligar um sinal de alerta muito perigoso. Tá a 4 pontos do Z4. É verdade que tem um jogo a mais ali do que o Vitória. Mas, por exemplo, se o Juventude vence o jogo que falta, ele só fica a 3 pontos da zona. Então, quer dizer, jogo que falta não, porque é a mesma quantidade do Inter. Falei besteira. Mas, cara, tá difícil confiar nesse jogo. E o Botafogo lá em cima, né? Mas, pô, perdeu o clássico ali pro Flu, aí depois foi lá e ganhou do Bahia. O Botafogo é quarto, né? Tá ali quarto no lugar G4. já, passou o Mirassol, né? Até surpreendente, tá? Porque faz tempo que o Botafogo tá com... O Botafogo até hoje, com o Ancelotinho, ele ainda não é aquele time que dá aquela estabilidade, que passa aquela confiança, né? Agora o Inter é muito pior, né? Nem se compara. O Inter, ambas marcam, vem batendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, ambas marcam, vem batendo, e o mais de 1,5, né, nos jogos do Inter, só não bateu contra o Flamengo quando ele perdeu de 1-0, mas bateu em todos os outros seguidos, até antes também, vem batendo, um time que toma gol em quase todo jogo, viu, Matheus Montenegro? Bicho, o Inter tá 15 jogos consecutivos sofrendo gol, pô. Isso não existe não, tá? Isso não existe. E dentro de casa, nos últimos... pós-Copa do Mundo de Clubes, quer dizer, eu vou até... nos últimos 8 jogos em casa, tá? Os últimos 8 jogos em casa, ele só tem uma vitória, pô. Uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. Isso é inacreditável. Considerando derrota no Grenal, aí perdeu as 2 pro Flamengo, perdeu pro São Paulo e perdeu pro Inter. E quase perde pro Vasco também, né? Isso. Não tá passando confiança não, esse Inter não, tá? Até pressionou muito contra o Corinthians, mas veio empatar já no último minuto ali com o golzinho Carboneiro de pênalti, né? Não venceu o Juventude, perdeu o Grenal, aí mudou de treinador, ainda tá... né? Enfim. Não sei. Já o Botafogo, né? Vamos ver aqui o Botafogo. O Botafogo, ele também toma gol em quase todo jogo, né? Ele tomou gol na vitória contra o Bahia, tomou gol do Fluminense na derrota e tomou gol do Grêmio. Só não tomou do Atlético, né? Nessa sequência recente. Tomou 3 do Mirassol. Ninguém, né, o Atlético? Exatamente esse detalhe, né? Tomou gol de São Paulo, tomou gol do Vasco, tomou gol do Bragantino, tomou gol do Juventude. São 2 equipes que tomam muito gol. E também fazem, tá? O Botafogo também faz gol quase todo jogo, né? Acho que esse jogo a gente já tem uma leitura meio clara, né? Sobre o que a gente pode ter nele. Vou abrir aqui para vocês verem as odds, né? Tem pra onde correr, velho. Favoritismo do Inter, né? 1,5 já paga 1,38. Acho que para bilhete já é uma boa odd, né? Assim, já dá para você duplar ali, né? Duplar ali, eu acho que é interessante. Tem valor também, Matheus, né? A gente vinha conversando antes, né? O gol do Botafogo já, 1,42. Estamos falando de um Inter que nos últimos 8 jogos em casa só tem uma vitória, né? Que perdeu 5 e que vem sofrendo gol há 15 jogos. Então esse gol do Botafogo, eu ainda prefiro o gol do Botafogo do que o mais de 1,5, sabia? É porque assim, resultado final é muito improvável, tá? É muito improvável. Você até vê um certo valor de odd ali no empate e o Botafogo, mas eu também não confiaria nesse fogão, não. Como eu tô dizendo, ele não passa confiança com o Ancelotti até hoje, tá? Davi Ancelotti, né? Importante destacar. E o Inter também não, velho. Então é um jogo que pode acontecer de tudo em termos de resultado. Eu acho que o que você pode se apegar mais é, de fato, aí a ineficiência defensiva das duas equipes. Botafogo sofreu gol em 11 dos últimos 12 jogos e o Inter sofreu gol nos últimos 15. Então, focar em gols eu acho que é a melhor pedida. E assim, o mais de 1,5 é até melhor, porque vai que um dos dois times fazem uma grande partida e vença por 2-0, né? Pode acontecer também. Eu não sei se o gol do Botafogo é melhor. Enfim, focar em gols aí eu acho que é a melhor pedida. Muito bem, vamos agora para Bragantino e Grêmio.
né? Outro jogo aí, vamos ver a classificação dos dois times. 9º contra 10º, né? Inclusive com a mesma pontuação e o mesmo número de jogos, né? A diferença é que o Bragantino tem mais vitórias do que o time gaúcho. Mas tem um detalhe interessante que eu já vou mostrar aqui, né? O Grêmio é 11º, ele tem 3 vitórias. Na verdade, a boa campanha do Grêmio fora é melhor, mais recente, né? Vamos ver aqui os jogos, né? Vamos começar pelo Bragantino. Bragantino que tem uma vitória, que foi contra o Fluminense reserva nos últimos 1 milhão de jogos, né? Toma gol todo jogo, ambas marcam também, bate quase todos. Cara, o Bragantino, ele sofreu. A Copa do Mundo de Clubes já aconteceu faz 3 meses. O Bragantino sofreu gol em todos os jogos pós-Copa do Mundo de Clubes. São 17 partidas consecutivas sofrendo gol, tá? É bizarro. Como esse time caiu de produção. Lembrando que ele estava brigando pela liderança ali até a 8ª rodada, mais ou menos, né? 7ª rodada. E depois a queda livre. Conquistou essa vitória contra o Flu, mas o Flu não estava nem focado no Brasileirão, estava preocupado lá com as Copas. É difícil, tá? Difícil confiar nesse Bragantino. Talvez em gol. Gol você pode confiar, porque ele tem marcado gols também, né? Pelo menos isso. Ele fez no Mirassol, fez hoje no Santos, fez gol no Cruzeiro, fez no Sport, mas não conseguiu vencer o Sport em casa. Quando perdeu do Botafogo, fez também. Né? Enfim, é um time também que faz gol em quase todos os jogos, mas não passa confiança. E o Grêmio também melhorou, né? Melhorou, né? Uma derrota em 8 jogos. Só não fez gol na derrota. Quer dizer, ele não fez gol contra o Mirassol e contra o Ceará, né? Mas, assim, no recorte recente, desde que ele vence o Grenal, ele deu uma melhorada, né? Assim, ele teve bons resultados, venceu o Atlético fora, 3-1. Aí ele empata com o Flamengo no Maracanã, ótimo resultado. Aí ele ganha do Inter, empata com o Botafogo, ganha do Vitória, empata com o Santos. Um jogo que ele até merecia ter vencido, viu? Teve um gol anulado do Edenilson, né? Isso, foi no finalzinho. O Grêmio estava ganhando o jogo. Então, cara, e o Grêmio se reforçou. E assim, ele melhorou em termos teóricos também, né? Foi uma boa janela do Grêmio. Trouxe peças ali importantes, né? E tem jovens jogadores ali que estão começando a se destacar. O André tá ganhando mais espaço. Pô, trouxe Marcos Rocha, William, Arthur. Trouxe uma galera aí, né? O Grêmio. E, de fato, aí já começam a enxergar com outros olhos, tá? O tricolor imortal. É isso, né? E o Grêmio fora não perde a 4 jogos, tá? 2 vitórias e 2 empates. E o Bragantino em casa, né? Apesar de não perder a 3 jogos, ele perdeu 3 dos últimos 6, né? E só ganhou um dos últimos quantos? 8, né? Assim, ele ganhou o Fluminense reserva, empatou com o Sport, empatou com o Santos. Então, jogos que eram até acessíveis. Bom, as odds apontam o favoritismo do Bragantino, tá? Odd boa para o Grêmio. E aí, Matheus Montenegro? Com essa odd do Grêmio aqui, ó, a gente tem... Já vou mostrar aqui, né? 1,45, tá, golzinho do Grêmio para um Bragantino que toma gol todo o jogo e o Grêmio que melhorou fora de casa. Eu acho que vale. É uma boa também, tá? Uma das melhores do dia aí. Eu acho que eu botaria essa do Grêmio como top 3. Top 3 aí do dia, vale a pena. Eu gosto assim, porque eu gosto dessas oddzinhas aí entre 1,45 e 1,50. Porque para os apostadores conservadores, já vale ali a aposta simples também, né? Fica pelo menos um oddzinho ali, mais ou menos, né? E para a galerinha que gosta da dupla, que gosta da tripla, vai dar uma incrementada boa na odd, né? Então essa é uma das apostas interessantes aí do dia, tá? O Bragantino realmente não passa confiança. Eu acho que daqui pro final do Brasileirão a tendência vai ser essa. Deve ganhar poucos jogos, inclusive. Eu acho que o Bragantino não ganha mais do que 3 jogos aqui pro final do Brasileirão, tá? Também se ganhar esse jogo, eu imagino o Grêmio deixando seu gol, sendo muito honesto. Isso. O gol do Grêmio tá melhor do que 1,5, né? Que também é uma boa opção, mas tá melhor, se eu pegar 1,5, eu preciso pegar o gol do Grêmio. É bem mais provável 1-1 do que um 2-0 Bragantino, por exemplo. Ou até o 2-0 Grêmio, também não acho loucura, não. Bom, para fechar, Corinthians e Mirassol, tá? Duelo paulista. Ó o Corinthians, sem Garro, sem Depay, sem Carrilho e sem André Ramalho. Tudo bem que tá um tempo já, essa galera tá meio fora, né? Não, e nesse meio tempo chegou o Guinegão também, que né, tá dando conta do recado. E o Neto Moura, jogador importante, suspenso pelo lado do Mirassol, né? Mirassol que tá ainda ali em pré-libertadores, né? 43 pontos. O Corinthians tá com 30 pontos. Tá ali a 5 da zona, também tá distante ainda da zona de classificação para a Libertadores. O Corinthians que já não vence há 3 jogos, tá? Ele perde do Sport, perde do Flamengo até aí, normal, mas jogou bem, tá? Sobretudo o primeiro tempo, foi um grande jogo do Corinthians e empatou com o Inter, né? Um jogo que o Corinthians foi prejudicado. O pênalti dado para o Inter no final ali, meio absurdo, né? Mas, enfim, o Corinthians segue aí sem vencer. Vinha de vitórias contra Fluminense fora, Atlético Paranaense, Copa do Brasil, né? Empatou com Palmeiras, vitórias também contra Vasco e Atlético
outro jogo pela Copa do Brasil. Já o Mirassol é aquele time que faz gol todo jogo, tá? Mas não fez contra o Atlético Mineiro, isso aí que me preocupa um pouco. Mas ele fez nesse último contra o Bragantino, fez no Juventude, fez 3 no Botafogo, venceu o Grêmio fora, né? Um time que perde muito pouco, né? Perdeu só Atlético, Flamengo e Cruzeiro, né? Acho que foram as 3 derrotas do... Sim, e eu acho que a gente pode tratar esse momento do Mirassol como o primeiro momento de oscilação que ele tem no campeonato, tá? Ele até já ficou ali 2 jogos sem vencer, mas foi contra Flamengo e Cruzeiro, né? Então, assim, aceitável. Ele até empata com o Cruzeiro, né? Mas são 2 jogos aí, por exemplo, contra o Bragantino a gente esperava uma vitória, né? Ainda mais levando em consideração que perdeu contra o Atlético Mineiro. Mas ainda assim, cara, é o time que pode surpreender. Eu já aprendi a respeitar o Mirassol nessa temporada, tá? Não pode tirar o Mirassol para bobo, não. Ainda mais com esse momento recente do Corinthians, que não tá de bons resultados, né? 3 jogos sem vencer. É isso. Vamos ver as odds, né? O favoritismo é do Corinthians, né? A odd do Mirassol tá 4,08. Olha... Cara, eu acho que assim, as odds estão justas. O favoritismo pro Corinthians existe. O Corinthians já vem há um tempo aí com desfalques, né? Fez uma boa partida contra o Flamengo, tá? O Corinthians não ter saído, pelo menos com o empate ali, foi meio que absurdo até. Para esse jogo, eu gosto. O gol do Mirassol eu acho uma boa pedida, até pela odd, 1,61, se eu não me engano, né? Dá uma conferida aí, Fábio. Isso. É isso mesmo. Só que o Mirassol tá começando a oscilar. Então, mais do que o gol do Mirassol, eu até prefiro mais de 1,5 gols, tá? Porque se o Corinthians faz, por exemplo, uma partida da que fez contra o Flamengo, ele consegue marcar 2 gols contra o Mirassol. E aí pode ser um 2-0 Corinthians. Não descarto, tá entendendo? Então, assim, eu acho que com mais de 1,5 gols você abre mais margens para o que pode acontecer nesse jogo. Pode muito bem ser 1-1. 1-1 não é loucura, tá? Acho que pode acontecer. Eu acho que o Corinthians não perde e tende a ser um jogo movimentado, ao meu ver, tá? 2 golzinhos, eu boto fé. Eu acho que essa é mais uma alternativa daquelas que, para quem curte a aposta simples, pode esperar um pouquinho essa odd subir, já pegar só ela, pode botar essa aí numa dupla também. Não é das melhores. Por exemplo, eu prefiro o gol do Grêmio do que esse mais de 1,5 gols, que as odds são parecidas, né? Então, se quiser escolher só uma, eu até recomendo mais o Grêmio. Mas, enfim, é uma alternativa aí, é uma lei de raciocínio para esse jogo, né? Muito bem, então já destacamos aqui os principais jogos deste sabadão, Matheus Montenegro. Vamos voltar aqui para a tela porque vamos revelar o nosso bilhete, tá? Qual é o nosso bilhete aí para este sabadão, né, de futebol? Vou até fazer um suspense. Você gostou, né? Você é muito tiozão, velho. É impressionante. Agora sim, o bilhete vai ser vitória do Arsenal, mas ambas marcam em Frankfurt e Bayern. Pois é, mantendo o padrãozinho, vamos. A gente vai sentindo, né? Lá ele. A gente vai vendo aí. A ideia é manter esse padrão. Até pelo feedback de vocês, a gente tá vendo aí que boa parte da galera tá curtindo essa ideia de a gente dar uma oddzinha um pouco mais alta, liberando 1,5. Para quem quiser ir numa aposta simples, já vale a pena. Mas para os que gostam do odd um pouco mais alta, a gente dá uma sugestão ali que a gente dupla com algo, né? Por exemplo, a vitória do Arsenal, para mim, de todos esses jogos que a gente analisou do dia, é a vitória mais provável. É a vitória mais fácil, digamos assim. Então, pô, a gente combinando isso com ambas marcam de Frankfurt e Bayern, que tem um odd acima de 1,40, que eu considero uma excelente pedida, a gente já vai para um odd 1,72. E lembrando, você não precisa fazer necessariamente na Bet Nacional, né? A gente usa Bet Nacional porque a gente está mais habituado, com layout e tudo mais. Mas, cara, dependendo da casa que você tem em conta aí, pode ser que essa odd esteja até mais alta, né? Então eu considero uma boa pedida, tá? Um oddzinho interessante aí. Acredito eu que seja a melhor para este sabadão. Então é isso, né? Nosso bilhete pronto aí, vitória do Arsenal e ambas em Frankfurt e Bayern. Quem confiar muito do Bayern, tá? Pode até botar a vitória do Bayern aí. Vitória, se não confiar muito aí no Frankfurt, mas o Frankfurt faz muito gol, né? Então acho que também vai sair. Então acho que essa aí tá bem. Para quem quiser apostar só no jogo do Bayern, por exemplo, Bayern ganha e ambas marcam. Eu acho que é uma boa pedida. Isso. É jogo para 3-1 Bayern, 4-1, 3-2, 4-2. Eu acho que a tônica desse jogo é por aí. Muito bem, então é isso. Chegamos ao final da edição deste sábado. Valeu, Matheus Montenegro. Galera, deixa o like aí, se inscreve. Estamos crescendo muito rápido, mais rápido do que a gente imaginava, então a gente está muito feliz. Confesso. E é isso, tá? E lembrando, tá, que a aposta é para maior de 18 anos e sempre reforçar, né? Que a aposta é para você se divertir, tá? Entretenimento não é investimento. Perfeito, né? É importante destacar isso aí também para o apostador, tá? A gente tá aqui com um projeto independente, né? Não temos parcerias com Casa de Aposta, se alguma quiser aparecer aí, a gente tá à disposição, mas a gente adota essa linha de raciocínio sim, tá, galera? A aposta é para ser tratada como diversão, velho. Não bota uma grana que você pode perder ali, pelo amor de Deus. Vai se divertir, aquele joguinho que você gosta, para dar uma emoção ali, né? Como o Fábio sempre diz, né? É entretenimento, não é investimento, beleza? Então, muito cuidado, tá? Sempre importante, muito cuidado aí. Muito bem. Então é isso. Valeu, galera. Domingão tem mais bets de hoje. Valeu.